Opa, boa Doutor noite, Daniel. Vitor, online, tudo bem com o senhor? Como estamos? Tudo tranquilo, graças a Deus. Motivado aí com essa Tranquilo, live cara. aí hoje. Oh, que legal, cara. Queria agradecer aí, como a gente já falou desde o início, a oportunidade de você estar conversando aqui com a gente. Eu acho que agora a gente vai começar a fazer um tipo de trabalho diferenciado e a gente está chamando pessoas diferenciadas. Então, antes da gente começar, como eu te falei no bate-pronto, né, cara, queria primeiro agradecer. Obrigado por estar aqui, tranquilo? Eu que E agradeço a eu queria já oportunidade. começar com uma. Obrigado. Queria já começar contigo numa pergunta já excelente para ti, cara. Os nossos inscritos e seguidores têm feito perguntas mais técnicas e eu queria te fazer aquela pergunta básica antes da gente entrar em alguns pormenores. Cara, empreendedor e empresários são as mesmas coisas? Você acha que são as mesmas coisas? Essa aí é uma dúvida normal, né, do pessoal aí do mundo da administração, do mundo jurídico. Eu acho que o empresário, ele tem que melhorar muito essa questão de gestão, no sentido de que o empreendedor, ele está sempre buscando a mais, né? Ele está sempre buscando inovar, ele está sempre buscando oportunidades. Eu acho que o empresário, ele às vezes deixa um pouco a desejar nesse sentido, entendeu? Legal, legal, legal. Bom, obrigado aí pela primeira pergunta. E agora sim, cara, o doutor Vitor está aí, a gente está dando um tempinho para o pessoal estar entrando. E eu queria que você fizesse o favor de explicar um pouquinho a tua empresa, até por que que você faz para os nossos inscritos e para os nossos seguidores aí. O que que você faz, cara? Fala para a gente aí. Então, cara, sou advogado. Hoje o meu escritório ele tem mais de 30 anos, né, de história. É um legado aí que... Escritório familiar, um grupo familiar. Faço parte aí da segunda geração. Então, hoje o escritório ele é segmentado. A gente trabalha em várias segmentações na área do mundo jurídico. Cada segmento tem um advogado especializado. A gente montou essa estrutura para poder atender todas as demandas. Eu percebi que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? E aí a gente foi ampliando, ampliando, e graças a Deus hoje a gente tem uma estrutura aí muito boa para a gente poder atender qualquer tipo de processo e de forma especializada. Legal, cara. Então, eu estou pegando as perguntas que a gente previamente fez dos nossos inscritos aqui. Ele fala o seguinte, cara, o que sua empresa faz para ser diferenciado dos seus concorrentes? O que você faz para ser diferenciado dos seus concorrentes? Daniel, essa é uma grande pergunta que eu acho que todo empresário, todo empreendedor, ele sempre busca, né, se diferenciar no mercado. Eu acho que essa diferenciação é de suma importância, é você entender a dor do cliente. Você entendendo a dor do cliente, você consegue alavancar o seu negócio, entendeu? Eu acho que o ponto central aí é você entender essa grande dor, o que o cliente busca, para você mostrar essa estrutura para ele. Legal, legal, cara. Bom, aí começa, né? Como eu te falei, que a gente está pegando aqui as ideias dos inscritos. Por que um escritório de advocacia? Por quê? Isso porque é muito engraçado, né? Mas, na verdade, assim, a gente trabalha com um escritório de advocacia para o que me motiva, né? É trazer justiça, sempre orientar todas as pessoas, todos os clientes. E você trabalhando com a justiça, um lado que você goste, tudo se torna mais fácil para mim como empresário do mundo jurídico e como pessoa mesmo que é o que me faz levantar todos os dias cedo e Pô, dormir legal. tarde, né? Pô, isso é bom, cara. Agora, você me falou sobre uma empresa com um legado familiar. Você falou que você está seguindo uma linha de empresas que já tem 30 anos e tudo mais, você é a segunda geração. Cara, como é que a gente consegue empreender numa empresa que já está funcionando? Cara, sempre buscando inovar, sempre buscando informações. Eu acho que o empresário ele tem que sempre estar atento. Eu acho que ele não pode parar no tempo. Eu acho Uhum. que ele empreendendo, ele trazendo filiais, criando novos produtos, se reinventando. Vamos supor, é tempo de pandemia, né, que a gente tá vivendo. Eu Sim. acho que sair do offline, né, que muita galera empresária aí, muitas lojas
Então, saindo do offline e vindo pro online. Eu acho que essa Legal. que é a pegada, essa que eu, hoje o mercado pede, né? É você sair do offline e se transformar online para você atender essas pessoas aí com mais segurança, com mais cautela. Então, no caso da tua empresa, vamos pensar assim, cara, você já está 30 anos lá no teu segmento. Você tentando empreender, me conta uma coisa que você mudou no teu escritório, que você acha que está sendo diferenciada no que você tem feito agora. Você está criando alguma coisa do tipo filial, ou está fazendo algum outro tipo de segmento? Como é que você está fazendo? Explica um pouco melhor, porque as pessoas acham que um escritório de advocacia ela é muito passiva, né? Ele é muito passivo, perdão. Ele só recebe pessoas. E eu queria saber de você, assim, o que você está fazendo para não ser tão passivo quanto os demais seus concorrentes, né? Legal, legal, boa pergunta. Eu sempre busquei trabalhar de forma ativa, né? Não ser aquele advogado que, enfim, está sentado à mesa ali, está sentado na cadeira esperando o cliente chegar ou esperando aquele cliente entrar em contato para você informar o processo, o andamento do Legal. processo ou dar essa estrutura jurídica seja para pessoa jurídica, seja para pessoa física, entendeu? A gente sempre vai ao cliente e a gente evita que o cliente venha até a gente meio que antecipa. A gente faz um trabalho consultivo, preventivo e também um contencioso. Mas, assim, a gente tem criado novos produtos, a gente tá abrindo agora um comercial, que é difícil você verificar isso aí no mundo de escritório de advocacia. Você trabalhando de forma comercial, tentando trazer clientes. Então, criação de filiais a gente está desenhando. A gente tem um escritório também na Barra da Tijuca e em Nova Iguaçu. A gente está desenhando filiais em outros municípios para que a gente possa abranger mais nosso atendimento e trazer um pouco mais de qualidade também para o nosso cliente, entendeu? Pô, Mas o legal. que E eu te como é que você puxo, está Então, e como é que você está definindo essa questão de filiais? Por que abrir filiais ao invés de repente, crescer seu escritório? Como eu falo, crescer fisicamente, você, de repente, comprar uma nova sala e tudo mais. Por que abrir novas filiais? abrir novas filiais para a gente poder atingir um público maior, no sentido de a gente estar mais próximo das pessoas, dos clientes, trazendo mais facilidade a essas pessoas, entendeu? Pô, show Por de meio bola. que em vez delas buscarem justiça, a gente busca dar informações a essas pessoas, a esses clientes, a essas pessoas jurídicas, para que elas se mantenham informadas e venham até a gente, né? Legal. Um ponto que a gente pegou nesse quesito, assim, muitos empresários, né, uma das perguntas que fizeram para a gente aqui é o seguinte, muitos empresários, às vezes, não possuem expertise de montar um negócio. Você acha que a pessoa, para empreender, ela tem que simplesmente conhecer o ramo, só pode abrir no ramo que está? Como é que funciona isso na tua cabeça? Assim, você atuar num ramo que você não está muito adaptado, ou não gosta, ou que tem pouco conhecimento, realmente é delicado. Mas nada que você faça uma pesquisa, contrate profissionais, contrate consultoria na área. Eu acho que é de suma importância esse buscar, né? Eu acho que quando a oportunidade chega até você, você tem que estudar, analisar e ver se você vai ter capacidade realmente de poder alavancar aquele negócio, entendeu? E nem sempre, quando a gente, pelo menos assim, da expertise que a gente vai pegando no mercado, nem sempre a gente tem a capacidade de fazer um negócio, a gente às vezes cai de cara no negócio e faz. Às vezes a gente monta parcerias, a gente terceiriza alguma coisa. Você acha que isso é viável? Você acha que isso é uma coisa legal? O que você sugere sobre isso? Com certeza. A terceirização assim, é uma forma de você ampliar a sua prestação de serviço com um custo menor, né? Enfim, vários impostos que a gente economiza em razão de ser PJ com PJ, em vez de ser Pô, CLT. legal. Otimização na questão dos processos. Processos, quando eu falo, são os procedimentos, né? Processo de forma mais ampla no sentido da palavra, né? Então, você Uhum. consegue delegar sendo
com monitoramento, que eu acho que é de suma importância. Terceirização, eu acho que sempre é válido você estudar essa questão aí no teu mercado. Legal. Aí a gente pega agora uma parte de tópico de carreiras, que a gente sempre fala, eu acho que é a questão do empresário, e eu vou tentar passar para você o que a Constral defende, né? Eu acho que a nossa carreira ela é dividida em 3 partes. Eu acho que a primeira parte que a gente chama de operacional, é onde a gente de fato mete a mão na massa, a gente aprende a mexer, aprende a entender o nosso negócio. A gente entra para a nossa parte profissional, onde a gente se especializa, a gente começa a entender como é que funciona a nossa carreira, ou seja, a gente aprende a meter a mão na massa, a gente se especializa num ponto onde a gente está trabalhando, do tipo, pô, você está no ramo jurídico, de repente você se especializa num ramo de civil ou de previdenciário, e aí dali a gente entra na terceira fase da carreira, que seria a parte gerencial. Então, quando a gente fala da operacional, dificilmente você tem uma parte onde você possa estar tendo um ganho de carreira. Você operacional, você meio que aperta parafuso. Vamos brincar um pouquinho de Chaplin. Chaplin, ele apertava os parafusos e seguia na indústria, tranquilo? E a gente hoje fala de um profissional, vamos pensar aí como Cristiano Ronaldo, Messi. Os caras são sensacionais jogando bola, só que limita-se os players aonde ele pode jogar, porque as pessoas não podem pagá-lo por ser profissional. E aí você entra numa parte gerencial. O gerencial, na verdade, é como se fosse um técnico que cuida dessa equipe, às vezes operacional e profissional. Nem sempre ele ganha tão quanto o profissional e nem sempre ganha tão pouco quanto o operacional. Se eu fosse perguntar um pouco para o Vitor hoje, depois de tudo essa expertise que você tem de carreira, de 30 anos que você tem no negócio, como é que está a tua carreira? Você está em qual... Tá? Daniel, eu já passei, na verdade, a gente vai crescendo, né? Eu já passei pelas 3 fases, né? Eu acho que um ponto legal da gente debater, o empresário, ele tem que saber a diferença dele ser o artista ou ele é o gestor. Ele sendo um artista, ele vira o profissional, conforme você falou. E aí ele tem que ter uma humildade para poder se identificar o local dele dentro da empresa. O local dele dentro da empresa. Eu sou artista ou eu sou o gestor? Se eu sou artista, eu contrato um gestor. Se eu sou o gestor, eu contrato os profissionais e contrato os operacionais. Hoje eu estou num ponto que eu gosto muito, que é na parte gerencial. Eu gosto de ver o negócio girar, vendo por fora, identificando todos os setores e enxergando o negócio de forma completa. Então, hoje eu estou no gerencial, a parte que eu mais gosto, que mais me motiva aí no mundo de gestão, né? De administração. Então, você está me dizendo que agora você se sente um gestor, não é isso? Isso. Que dia que virou a ficha de você ter saído? Legal. Mas que dia que virou essa ficha de você ter saído da parte operacional, de ter passado pelo profissional e ter aí agora, como você falou, ter virado um gestor? Então, Daniel, esse foi um ponto bastante interessante, né? Isso foi no início um pouco da minha carreira que eu comecei a identificar que eu não conseguiria abraçar tudo. Você não consegue ser especialista em tudo, né? Você pode ser curioso em algum ponto, curioso na parte criminal, um pouco curioso na parte trabalhista, na parte tributária, enfim, mas você não vai conseguir abraçar tudo, né? Então eu senti um pouco a necessidade de contratar pessoas para que eu pudesse ampliar a minha prestação de serviço. E aí foi um pouco distinto e tal, e aí começou a virar a chave. Falei assim, eu tenho que saber um pouco de finanças, eu tenho que saber um pouco de geração de valor. Então, é aí que eu fui me especializando nessa parte de administração, para que o escritório ele não se tornasse só um escritório de advocacia, tornasse assim uma empresa real que pudesse diferenciar no mercado, entendeu? Não, isso é um ponto importante, mas eu acho que essa questão de parceria, uma vez eu estava discutindo até com um outro empresário, eu cheguei para eles e falei o seguinte, a gente pode até fazer um relacionamento fora da nossa empresa, apresente para a gente outras pessoas também que podem nos ajudar em muito, entendeu? Eu brinco que quando a gente se forma numa faculdade, ela pode ser online, pode ser tudo, mas aquela foto onde junta aquela galera que ficou 5 anos passando perrengue lá e tudo mais, ela é interessante pra caramba pra gente estar
não estou aqui, pelo amor de Deus, merecendo cursos online e tudo mais, mas eu acho que o curso presencial, o olho no olho, ele é muito importante. Eu acho que é por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, porque às vezes aparecem pessoas na vida da gente que mudam, de fato, a nossa forma de pensar e a nossa forma, de repente, de estar gerindo a nossa carreira e mudando algumas coisas. Eu acho que a gente... semana passada, eu tive numa empresa que uma pessoa chegou e falou assim, cara, você me deu um toque que eu não tinha pensado e eu acho que agora sim eu quero seguir minha carreira. Eu acho que quando você consegue plantar uma semente na cabeça de uma pessoa, que essa pessoa evolua como pessoa mesmo, ela automaticamente gera para você o valor que você estava afim que fosse gerado ao longo do tempo. Então, aí vale a pena o teu trabalho, entendeu? E eu acho que isso, cara, quando você pega a tua empresa e você fala sobre os teus funcionários, quando você se torna gestor, você entende que quando você pega tua gama de clientes ou tua gama de funcionários, você fala assim, cara, a minha importância sobre essas pessoas é muito grande. Você não está ali gerindo uma única pessoa, você está gerindo famílias, gerindo negócios que essas pessoas consomem e tudo mais. Você acha que isso é uma informação correta ou você acha que isso é apenas uma utopia que às vezes eu falo aqui que pessoas acreditam? Não, com certeza. Isso aí a gente é gerador de empregos, né, cara? A gente lida com vidas familiares, as pessoas, às vezes alguns funcionários, eles chegam até a gente, né, até a mim, falando alguma coisa particular. Então, se a gente atrasar salário, a gente lida com a vida da pessoa. Realmente a gente tem essa responsabilidade de geração de valor dentro da própria família do funcionário. Que eu acho que isso aí que é o toque do gestor, né? Ele não ficar ali só no funcionário. Eu acho que ele tem que gerar um pouco de valor para poder dar um pouco de credibilidade e um pouco de estrutura familiar para que ele possa até trabalhar um pouco mais feliz, né? Pô, legal. Eu vou pegar uma pergunta aqui que foi até de um dos nossos inscritos, que é um estudante da Estácio. Ele fala assim, né? Dúvidas, qual empresa montar e capital de giro surgem por alguns... Né? Que empresas montar e qual o capital... o que é capital de giro, né? Então, você conseguiria, pelo menos, descrever um pouco? A gente está falando sobre qual empresa montar e o que é capital de giro. Você consegue dar um briefingzinho sobre esses dois itens aí pra gente? Hoje se eu fosse montar uma empresa do zero, né, eu ia com certeza pensar numa plataforma online que você se torna o seu negócio de forma escalável com pouco custo. Eu acho que a pegada é essa. É você transformar o seu negócio a ser alavancado de forma que o seu custo operacional, tudo, ele se torna linear, né? Aí monta aquela boca de jacaré que a gente fala. Eu montaria algum negócio focado nessa parte online, e o capital de giro a gente pode fazer, né? Ou a gente pode pegar algum maquinário, algum carro, colocar dentro da empresa para poder girar e ter o dinheiro, porque na verdade é tudo dinheiro, né? O capital de giro é apenas para poder alimentar e tornar sustentável o seu negócio. Eu acho que é isso. Legal. Você tem que pensar que é dinheiro, tudo é dinheiro. Deixa eu pegar pelo menos um link aí que você está me falando do seguinte. Às vezes, capital de giro, a gente tem a ilusão de que capital de giro seria somente dinheiro. E a gente fala que capital de giro, na verdade, ele precisa fazer com que a empresa gire. Então, te dar um exemplo. Tem pessoas que às vezes têm uma consciência, ela tem o conhecimento, mas ela não tem o dinheiro. Então, você monta empresas e essas empresas, às vezes, vêm investidores que às vezes vão lá e você, de sua vez, pode estar aportando que a gente chama de capital intelectual. Então, para responder essa pergunta, de repente, até um pouco mais enfática do nosso inscrito, é o seguinte: capital de giro é o que faz a tua empresa girar, tranquilo? Não necessariamente seja dinheiro. Ele pode ser intelectual, pode ser um maquinário, pode ser um carro, pode ser uma casa. Tranquilo? Eu acho que a gente consegue tirar. E sobre qual empresa montar, é um momento delicado, porque como é que você vai montar uma empresa se você não tem conhecimento dessa empresa? Você pode, de repente, como você citou aí brilhantemente, montar uma parceria. Eu não tenho o conhecimento nem a formação no ramo jurídico,
Se eu tivesse que montar alguma coisa, eu ligaria para o Dr. Vitor e falaria assim, cara, me ajuda aqui, eu vou investir em você porque eu confio em você. Ou seja, nesse momento eu teria, de repente, um capital ou teria o conhecimento de uma gama de pessoas para que eu pudesse estar chamando um parceiro e assim montando. Tranquilo? Era só para a Sim, gente, de repente, responder a pergunta desse inscrito e ficar tranquilo, né? legal. Acho que Essa que é a montar uma pegada. empresa, cara, eu acho que montar uma empresa, na verdade, assim, não sei se você concorda, e aí eu te pergunto, né? Montar uma empresa sem você ter afinidade com o ramo de segmento, você acha muito arriscado? É delicado. É delicado. É bastante delicado, né? É Não muito sei se você delicado, né? Porque concorda como é que você vai comigo. cuidar? Não sei como é que você vai cuidar de um negócio sem você ter, de repente, a expertise. A pessoa pode ser enganada, a pessoa pode, de repente, Sim. estar te levando para um ramo ou para um caminho onde, de fato, você vai vir a perder dinheiro, entendeu? Eu acho que a E aí pegada começa. principal aí. Eu acho que. Rapidinho, eu acho que a pegada principal Uhum, aí é você ter crença. Porque na verdade a gente é vendedor, né? A gente tem a essência de uhum. vendedor. Se a gente não acredita no que vende, o comprador não vai acreditar. Entendeu? Não Então, vai assim, você acreditar, está num verdade. negócio que você não acredita, você não tem a crença desse negócio, eu acho que você vai investir o tempo, o dinheiro, enfim, vai ter um desgaste emocional muito forte. Eu estou pegando uma outra. Você pode ter uma ideia, você consegue colocar dois polos e você intermediar os dois polos? Daniel, acho que a conexão ficou um pouco ruim aí, eu não consegui Opa, identificar a pergunta. Consegue consegui. repetir para mim, por Tá favor? conseguindo ouvir legal agora, né? Tô. Deixa eu ver se eu volto a pergunta aqui. Um dos inscritos perguntou para a gente assim, para você empreender, você precisa de dinheiro ou capital de giro? E aí eu estou te perguntando, às vezes você precisa ter uma ideia e você no meio do caminho você consegue estar intermediando as duas pessoas, concorda? Do tipo, você não Sim. precisa ter dinheiro nem nada, você pode estar ali no meio com uma ideia e intermediando duas pessoas. Você concorda com isso ou você acha que é uma coisa divergente das ideias? Concordo plenamente. Eu tenho até cliente, pessoa jurídica que faz isso. Ele faz a intermediação, né, do operacional e do que o cara que vai entrar com a mão, né, com a força de trabalho, e o cara que vai entrar com aporte, né, com dinheiro. Então ele meio que fica como se fosse o CEO e essa parte passa informação, né, pro cara que deu o aporte financeiro e o com o operacional para poder gerar a máquina, né? Isso aí é totalmente plausível. Legal, legal. Então, Conseguiu? só fazendo um briefingzinho para ver se a gente consegue estar resumindo aí, tentando ver se a gente consegue pegar. Falando assim, então, por fim, o capital de giro nem sempre se trata de dinheiro. Ele, às vezes, pode se tratar de uma ideia. Se Sim, você quiser empreender, eu posso ter uma ideia. Tipo, eu conheço um cara que tem dinheiro, eu conheço um cara que tem um negócio e a gente pode estar encontrando os dois e aqui no meio. Eu vou dar um exemplo de um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele não precisa empreender, ele precisa conhecer o cara que tem o dinheiro e o cara que quer vender o imóvel. E aí você ali no meio, você consegue estar intermediando e com isso ganhando o teu recurso. Beleza? beleza. Então, aqui entra uma pergunta, pô, achei legal essa daqui, e eu queria... Opa, voltando. Opa, eu não sei se é aí ou é aqui. Opa, não, acho que eu não sei se é. Mas eu acho que chegou agora, tranquilo. Agora chegou Isso é bom, isso é bom. uma maior Ao dificuldade vivo. de um empresário. Qual a maior dificuldade do empresário que tá pipocando um pouco? Opa, voltou. Opa, tá saindo aos pouquinhos, tá voltando. Voltamos, né? Aí, Normal. tranquilo? Conseguiu ouvir? Tranquilo. Qual é a maior dificuldade do empresário?
Qual é a maior dificuldade do empresário? Eu, ele tem que ser aquele jogador, né, que consegue jogar em todas as áreas e saber um pouco de cada um. Você está conseguindo me ouvir aí? Está conseguindo me ouvir? Tô sim, tô sim. Agora voltou aqui. Tava falhando um pouquinho, mas voltou. Tá vendo? Eu acho que o empresário, acho que a maior dificuldade, né, da gente que está atuando dentro da empresa é entender um pouco de finanças, né? Eu acho que finanças é o coração da empresa, é o que diz que sobre todo o planejamento, se a gente pode contratar, se a gente pode demitir, se a gente pode investir em comercial, investir em marketing, trazer uma consultoria especializada de fora. A grande pegada é o, é o setor financeiro que o empresário ele tem que investir um pouco o seu tempo ali nessa parte de finanças. Finanças, geração de valor também, que eu acho de suma importância, você gerar valor na sua prestação de serviço, o cliente identificar isso, entendeu? Essa geração de valor, entender a dor do cliente. E eu acho que essas são o ponto, né? Os pontos para o empresário ele ficar um pouco diferenciado no mercado. Você acha que para o gestor, você me falou agora que tocou num item que seria para a questão de finanças, né, que é muito difícil para uma pessoa. Em gestão de pessoas, o que você acha? É simples fazer a tua equipe funcionar, você saber cobrar, você saber a diferença de delegar e delargar? O que você acha? Isso é simples de você colocar em prática na tua empresa? De forma alguma, de forma alguma. Gestão de pessoa é muito complexo, muito complexo. Ser humano, cada um tem sua peculiaridade. Eu acho que você tem que entender, se conectar com a outra pessoa para você entender a comunicação, né? Você tem que ter essa comunicação com cada funcionário, entender a peculiaridade. E assim, realmente é muito difícil. Mas eu acho que você tem que sempre deixar muito claro, ser muito transparente no que você quer e como ela vai te entregar. Eu acho que essa comunicação é Legal. de suma importância. O que você quer e como você quer para poder ter uma comunicação boa, né? Então, é delicada a pergunta, mas você vê que às vezes eles escrevem aqui para a gente, mas você vê que elas se confundem um pouco. Mas a gente falou um pouquinho sobre a maior dificuldade de empresário. O empresário, você me falou que é um pouco de finanças, entender como um todo da empresa, né? Se eu posso fazer um resumo, o empresário ele tem que conhecer todas as pontas da empresa, não significa que ele tem que ser especialista em todas. Tanto que a gente falou da carreira, que seria um cara gerencial, o cara tem que coordenar todas as pontas dela. Do gestor, a gente vai falar um pouquinho sobre a dificuldade de gerir pessoas, que é o que você acabou de me falar. É muito complexo, você está coordenando pessoas e passando para elas responsabilidades e, consequentemente, puxando dela a responsabilidade para que ela entregue o que é feito. Então, acho que desses dois pontos batem muito interessantes para a gente, no futuro, estar analisando e respondendo o nosso inscrito dessa dificuldade que ele tem, entendeu? E aí vem um outro aqui que pergunta para a gente o seguinte, né? A gente fala sobre o princípio de entidade contábil, né? O que acontece no princípio de entidade contábil? Às vezes o empresário ele confunde. Quando você faz uma transferência de uma conta para a conta da pessoa física, de uma conta de uma filial para outra filial e traz para o sócio, vira aquela mescla completa, significa que você não tem mais uma conta individualmente. Significa que você tem ali o que eles chamam de grupo econômico, colocando em risco o patrimônio dos sócios. Existe alguma maneira que você conheça, ou de repente que você possa estar sugerindo, ou que não sei se de repente você tem um conhecimento para a gente falar sobre como é que eu blindo esse patrimônio? Eu sempre falo, né? Tem que. Sempre quando a gente faz uma consultoria de uma pessoa jurídica, a gente sempre tenta mostrar a blindagem patrimonial. Eu acho que essa blindagem patrimonial é de suma importância para o empresário, para ele, quando quebrar, saber como quebrar, entendeu? Eu acho que essa que é a essência do empresário, pensando lá na frente. Tem que ter a blindagem patrimonial, porque senão você corre risco de falir, de quebrar, né?
e quebrar até a tua vida pessoal, entendeu? Eu acho que o Isso é empresário muito tem que focar delicado. nisso. Então, eu acho que isso é delicado. Portanto, antes da gente voltar para a próxima pergunta que escreveram aqui para a gente, eu vou falar para você assim. Quando eu não consigo separar a minha empresa da minha pessoa física, eu corro risco em ambos os lados, né? Vamos pensar assim, tanto na minha pessoa física quanto na minha jurídica. Sim. Você acha arriscado você deixar a tua empresa e a tua pessoa física, mas como é que eu separar isso? Porque essa é uma pergunta deles. Cara, como é que eu consigo separar minha empresa da minha vida pessoal? Como é que você consegue fazer isso? A maioria dos meus clientes aqui, empresários, eles sempre confundem. Daniel, assim, é muito engraçado porque eles sempre confundem. Eles colocam o cartão corporativo com o cartão pessoal, misturam todas as despesas. E assim, eu sugiro você ter a sua conta da empresa e ter a sua conta pessoal. Eu acho que você tem que transformar ele em bem simples, né? Em duas planilhas, classificar, que você vai conseguir enxergar melhor quando você classificar suas despesas, saber onde cortar. Então, assim, tem que diferenciar. Eu sempre sugiro aos empresários diferenciar o custo profissional com o custo pessoal, no sentido de ter um pouco mais clareza nas finanças, entendeu? Você tendo a clareza nas Legal. finanças e tendo a classificação, você vai conseguir enxergar muito melhor e vai saber onde cortar, onde está saindo mais dinheiro, onde você pode negociar com o fornecedor, enfim, aí você pode... É um caminho muito mais Porque longo, né? pelo que você está me falando, pegando de repente uma ideia, falando assim, a gente não sabe às vezes se é a empresa que gasta muito ou se é Isso. o empresário que gasta muito. E quando a gente consegue fazer dentro do fluxo de caixa um planejamento orçamentário, você tem a tua retirada. Se você tem a tua retirada e transfere a tua retirada para a tua conta pessoa física, vamos pensar assim, na tua pessoa física você faz tudo. Agora, eu não posso pegar uma conta de luz, uma conta de carro, uma conta de seguro de casa e debitar na empresa, porque aí você não consegue, nesse fluxo de caixa, fazer o desenho que de fato você tem que fazer. Tem essa Correto? confusão Dúvida, assim, patrimonial, o que você acha? tem, tem- tem essa confusão patrimonial, né? Aí você não sabe quem que tá gastando mais, se é É, você ou a empresa, né? Eu acho sim, interessante. sim, sim. Achei Então, bastante interessante. aqui uma outra pergunta que a pessoa faz assim, você agora falou sobre a questão da gente estar separando as contas da pessoa jurídica e física, eu acho que é a dica principal desse tópico que foi nos questionado, como é que eu separo as coisas, né? Mas tem uma outra pergunta que me fizeram aqui que é interessante. Como os clientes irão me procurar? Como é que um cliente te procura? O famoso boca a boca, né? Hoje, graças a Deus, é boca a boca. Mas assim, eu acho que eu tava brincando com um amigo esses dias. Acho que é um poema do Mário Quintana, sobre de cuidar do seu jardim e não ir atrás Né? das borboletas, né? Uma hora ele vai encontrar você, entendeu? Eu acho que você tem que se preparar. Eu acho que você tem que se preparar que ele vai encontrar você e aí eu acho que essa que é a pegada, entendeu, Dani? Não, legal. Eu estou pegando as perguntas e estou passando para ti, porque a gente está fazendo de forma interativa, né? Pegar empréstimo é uma boa alternativa para começar um negócio? O que você acha? Rapaz, falar, acho que a maioria faz isso, né? Acho que é impressionante, né? Eu acho que assim, você tem que ter muita certeza do que você vai estar fazendo. Aí a gente volta àquele assunto que a gente estava debatendo anteriormente. Você tem que ter crença no que você está fazendo. Se você tiver crença, acreditar no negócio, eu acho que você tem que arriscar. Pode pegar um empréstimo, arrisca, mas desenha o seu fluxo de caixa, faz um planejamento orçamentário dentro da sua empresa para você não dar o tiro no pé e não aquilo ali se transformar em outro problema. Mas empreender e ser empresário é arriscar. Eu acho que tem que arriscar mesmo. Se você acredita, tem crença, arrisca, vai com tudo, entendeu? Eu acho que essa é a essência do mundo empresário, né? Senão o cara vai estar estudando Legal. para concurso público, né? Para ter É, essa não, é verdade. independência financeira Verdade. que a gente brinca, né? Que na verdade nunca vai ter uma independência financeira.
vai ter uma tranquilidade financeira ali e tal. Mas faz parte da essência do empresário arriscar. Agora, fazer uma pergunta bem pessoal, né? Como a gente falou, você tem a sua empresa. Antes da pandemia, você tinha um cenário. Entrou a pandemia e depois da pandemia, você tem um outro cenário. Você acha que a pandemia atrapalhou o teu negócio? Não, Dani, pelo contrário. Eu acho grandes oportunidades que a gente... Hoje as audiências estão virtuais. Quando que antes da pandemia a gente ia visualizar? A gente visualizava isso aí daqui a 5, 10 anos. E hoje, eu acho que o mundo ele teve que ter um avanço de 5 a 10 anos para hoje. Entendeu? Eu acho que assim, teve um avanço muito tecnológico. E a gente viu várias oportunidades aqui dentro do escritório que foi muito bom. Foi muito bom. Lógico que assim, foi assustador, né? Porque de início foi um pouco assustador. Porque teve toda essa pegada da mídia e tal. Mas assim, enfim, eu acho que cada caos, né, tem uma oportunidade que você possa entrar com o seu negócio. Você falou um negócio agora interessante, né? Eu queria fazer um adendo aí no teu comentário. Uma vez eu estava conversando com outro empresário, ele chegou para mim e falou o seguinte: quando tá ruim para todo mundo, tá bom. Quando tá bom para os outros, só tá ruim para você, aí você tem que se preocupar, entendeu? Então, assim, eu acho que ficou ruim para todo mundo, e aí a gente se adaptou nesse ruim para todo mundo. Mas será que ficou de fato ruim para todo mundo? Porque, imagina, você acha que você conseguiu otimizar na sua empresa o teu processo? Você conseguiu melhorar o fluxo de entrega do que os funcionários precisam, que o teu escritório precisa fazer? Como é que funcionou esse negócio? Você tem alguma ideia em cima disso? Dani, foi muito engraçado que eu, assim, brigava assim, ó, lógico que é um modo de dizer, para alguns funcionários trabalhar em casa, ter o desenho do home office. Porque aí você consegue, Legal. como empresário, você consegue otimizar alguns custos, né? E aí eu brigava com o funcionário, eu falei, cara, tu mora longe e tal, por que você não trabalha como home office e tal, na modalidade home office? Ah, não, eu prefiro estar aqui dentro da empresa e tal, não sei o quê. Cara, assim, teve a pandemia, começou a pandemia, esses mesmos funcionários que brigavam para vir à empresa, ele falou, não, vou trabalhar em casa. Eu falei, cara, tu não tava, semana passada tu tava brigando aí para vir à empresa, agora tu quer trabalhar em casa. Então eu acho que esse home office, né, que a galera teve um pouco que se adaptar e tal, e realmente trazer isso para a empresa que está ali acostumado, aquela pessoa sair da sua condução e vir ao escritório trabalhar, eu acho que esse clique deu para muitas pessoas, né? Eu acho que bastante interessante é essa, essa questão, né? É muito engraçado. Aí entra uma outra pergunta pessoal, novamente, né? Estou vendo ali algumas perguntas que estão passando ali no online. Nesse momento que teve a pandemia, que você se viu tendo que se adaptar, você se teve, eu não sei se aconteceu, mas você teve alguma redução de quadro porque você identificou que você não precisava de alguns segmentos ou que alguns funcionários pediram para sair porque simplesmente notaram que não eram importantes no processo? Você teve essa sensação? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque quando você está no dia a dia ali, você está um pouco no furacão, né? Eu fico brincando, você está ali no furacão e tal. E às vezes tem coisas que acontecem e você não consegue enxergar. E quando você sai um pouco da empresa, do cenário ali, né? Desse furacão ali do dia a dia, e todo mundo foi para casa, você consegue acompanhar os processos muito, muito mais de perto. E a gente brinca, né? Que a gente começou a jogar luz, começou a jogar luz. E realmente a gente viu que alguns processos eram desnecessários e a gente começou a otimizar esses processos para poder ter um desenho melhor, mais otimizado, mais acelerado e com mais resultado. Não sei se a internet aí tá ruim aí.
Opa, voltamos. Assim, estava falhando um pouquinho a conexão aí, mas eu acho que eu peguei muito bem, pelo menos, a tua explicação aí. Tá conseguindo ouvir legal agora? Tu conseguiu pegar? Peguei, não, a ideia ficou legal. Porque eu saí de outra empresa, e nessa outra empresa eu tive alguns pedidos de demissão, e esses pedidos de demissões, eles são sempre analisados pela gente, pelo menos da consultoria, para entender se houve uma falha da gestão, ou se de fato houve algum outro tipo de procedimento. E a gente... E daqui analisar. Então, um ponto importante que aconteceu com a gente com essa questão de redução de quadro, engraçado nessa empresa que a gente estava batendo, não foi que a gente queria mandar a pessoa embora, é porque a pessoa notou que ela não era mais necessária no processo, e eu acho que de prontidão, ao invés de ela tentar acertar, ela pediu para sair. Você acha que isso tem acontecido muito, ou você acha que as empresas estão demitindo simplesmente porque a pandemia veio? É caso, né? Eu acredito que com a gestão ali um pouco mais séria, um pouco mais de perto, você consegue identificar esses pontos e consegue reduzir seu quadro, acelerando os processos, tendo mais resultado. Lógico que teve empresas que não conseguiram porque não desenharam o fluxo de caixa de forma adequada. Não tiveram caixa, não optaram por demitir em massa, aproveitar um pouco da medida provisória que o governo forneceu, né, que é a questão da redução de horários ou de suspensão de contratos, para que o empresário pudesse respirar um pouco aí de 2 meses, para poder segurar um pouco o negócio. Eu acho que aquele gestor que não conseguiu desenhar seu fluxo de caixa de forma detalhada, eu acho que ele realmente mandou embora porque viu que não ia conseguir sustentar. E também teve aqueles empresários que, com um fluxo de caixa desenhado, um fluxo de caixa um pouco mais claro, e tendo essa base, ele conseguiu identificar que realmente ele não precisa de alguns setores ou de alguns funcionários. Mesclando o seu funcionograma, assim, usando ferramentas de própria gestão, eu acho que tem essa diferenciação, né, dessas 2 empresas, né? Tudo que você falou, eu acho que ele vai bem ao encontro do que um empresário, ao encontro do que, assim, o empresário, na verdade, ele vem defendendo, né? O que a gente precisa? A gente precisa de pessoas mais qualificadas. Se eu pudesse te fazer uma pergunta, você acha que a gente tem um processo financeiro errado? Perdão, a gente tem problemas financeiros porque a gente faz um processo seletivo errado? Você acha que isso condiz? Porque eu estou pegando uma pergunta aqui que o cara falou assim, talvez eu esteja demitindo as pessoas porque as pessoas não têm perfil. Mas se a pessoa não tem perfil, quem selecionou? Fomos nós que selecionamos. E aí, você acha que isso bate com o que estão me perguntando aqui? Primeiro você tem que buscar a origem, né? Ele não tem perfil, mas quem contratou? Eu acho que essa que é a pegada. Por que você não conseguiu identificar lá atrás? Então, assim, o processo seletivo ele tem que ser contínuo. Você tem que sempre buscar a sua equipe, melhoramento da sua equipe e buscar pessoas que realmente querem pagar o preço. Eu acho que você conseguindo motivar a sua equipe e o desenho de processo seletivo contínuo, você com certeza melhora o seu fluxo de caixa. Porque você não vai precisar disponibilizar de tempo, de rescisão e de novo funcionário, pagar a rescisão, entendeu? Eu acho que o problema na justiça, o problema trabalhista, e aí, assim, uma bola de neve. É uma bola de neve, exatamente. Se eu faço um processo seletivo e nesse processo seletivo ele não vem legal, daqui a 6 meses eu não vendi, eu automaticamente não consegui ter o resultado, então eu tenho um problema financeiro porque eu acabei não produzindo. E lá no final eu vou ter que demitir o cara, porque se eu demitir o cara, ele não produziu, eu vou ter um problema financeiro novamente. E aí você começa, é um ciclo, né? Se eu hoje falo contigo que eu estou fazendo um processo seletivo e esse processo seletivo não está correto, eu vou ter um problema financeiro. E aí entra o desenho eu acho que a gente está falando aqui. Muitas vezes a gente demite a pessoa simplesmente porque a gente admitiu errado. E eu acho que isso é um processo que a gente tem que melhorar dentro das empresas, pelo menos como dica, né?
Eu queria, doutor Vitor, assim, já chegando ao final aqui, onde estou pegando a última pergunta, né? Antes até de fazer a última pergunta, que a pessoa está me falando assim, como é que eu vou dar conta disso sozinho, né? Como é que eu vou dar conta da empresa sozinho? É uma pergunta até delicada, né? Como se Sim. você vai fazer isso sozinho na sua empresa? Se eu te perguntasse, como é que você faria isso sozinho lá no teu escritório? Dani, eu acho que isso aí é questão de gestão de tempo. Você tem que Uhum. saber gerir seu tempo. Eu tenho 24 horas, você também tem 24 horas. Então, a gente tem o mesmo tempo. É só você saber gerir o seu tempo. Eu sempre brinco, né? Cara, faz um quadro de horário, faz uma agenda e você vai destinando as suas tarefas para aquele determinado segmento. Isso. Entendeu? Eu acho que é a gestão de tempo que é de suma importância. Todo funcionário, todo empresário, ele tem que ter uma gestão do tempo. Você acha que gestão de tempo é um negócio importante? Eu concordo contigo, tá? Porque muitas pessoas elas não conseguem gerir o tempo delas e acham que a culpa é exatamente porque o dia só tem 24 horas. Eu acho que se você estiver bem planejado, cara, você vai começar a entender. Se você faz uma agenda, se você tem um controle de quadro, de horários e tudo mais, você vai ver que você... Cara, imagina, vamos pegar aí um empresário como acontece com a Billy Diniz e tudo mais, como o Fábio Barbosa, até do banco, era o antigo Banco Santander, que passou por várias empresas. O cara coordenava... Como é que o cara consegue coordenar, não sei, mais de 1.000 agências, mais de 1.000 estabelecimentos, se o dia só tem 24 horas, né? Aí você vai vir com aquela máxima, né? O que você faz de meia-noite às 6? Vai ficar correndo atrás? Não. Eu acho que se você tiver disciplina e coordenar, eu acho que a gente consegue acompanhar. Doutor Vitor, mais uma vez eu queria deixar aqui uma ponderação final para ti aí, vou te dar pelo menos mais um minutinho para, de repente, falar, que eu acho que a nossa live vai acabar e eu queria que você falasse por que eu devo contratar o doutor Vitor e o escritório Gonçalves e Aderaldo. Bom, Dani, é uma pergunta bem sensível, né? Mas acredito que o escritório aqui ele tem o propósito de trazer a segurança, né? Que quando a pessoa procura o advogado, ele está com algum problema. Então, ele tem que se sentir seguro na prestação de serviço, naquele advogado que vai defender ele, ou que está de Uhum. forma consultiva trabalhando com ele. Muito empenho, né? A gente trabalha aqui com muita garra, com muito empenho. E entendendo um pouco a dor de cada cliente. E a gente vem trabalhando há 30 anos, aí mais de 30 anos, o legado aqui que a gente tem, e a gente vai crescendo cada vez mais, é muito motivador. E é esse que é o motivo. Eu acho que é um trabalho diferenciado, é um trabalho segmentado, é um trabalho exclusivo, é um pouco da nossa missão, visão, e do nosso propósito. Aí eu acho que eu consegui resumir bem aí para você, Dani. Legal, cara. Só tenho que te agradecer. Eu acho que, mais uma vez, né? Papai do Céu sempre dá pra gente saúde. Eu Bem, acho que são duas coisas que a gente sempre tem que agradecer. Eu acho que o primeiro é Papai do Céu dando saúde pra gente e outro tempo. Eu acho que só o bate-papo que a gente teve aqui, cara, eu queria te agradecer. Eu sei que a gente legal. tem várias coisas para fazer, mas queria te agradecer e, lógico, estou junto contigo aqui, se eu puder ajudar, e espero ter respondido a pergunta de todos que perguntaram aqui no canal e me passaram no e-mail, no WhatsApp, beleza? Queria deixar aqui o contato do Dr. Vitor também, você vai ver que essa live vai estar com todas as informações para que vocês possam estar procurando o Dr. Vitor em algum problema, algum processo que vocês necessitem. E eu também queria deixar aqui o nosso sincero agradecimento para quem está acompanhando e quem vai acompanhar posterior a isso. E se inscrevam lá no canal Constal. É simples, gratuito e inteligente. Fala aí, doutor Vitor. Muito obrigado, tá bom? Pô, nada, querido. Fico com Deus. Ah, Dani, eles estão me perguntando aqui, Uhum. tem algumas pessoas me perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada e depois ela pode estar replicando mais tarde, né? E o que eles Legal. precisarem aí também, que pergunte a você, e lógico, a gente vai bater um papo aqui respondendo para eles, cara. Muito obrigado aí. Valeu, doutor Vitor. Perfeito. Uma excelente noite para Valeu, ti. Dani. Obrigado. Um Até logo. abraço. Pode contar comigo. Abraço, meu irmão. Tamo Um junto. abraço. Tamo junto.